o lembre do Salmo 20, versículo 8, diz assim. Som da igreja com a paz do Senhor. Pediria aos irmãos que abrissem a Bíblia do livro do Salmo, Salmo 62. Salmo 62, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus já falou e vai continuar falando, amém? Glória a Deus. Encontraram? Amém. Salmo 62, nós vamos ler 4 versículos. O primeiro e o segundo, e o 11º e o 12º. O primeiro diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. O 11º. Uma vez falou Deus. 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Pai Santo, eterno Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade. E tu sabes, ó Senhor, que nada tenho para dar ao teu povo, se de cima não for mandado. Então, por isso, sempre te peço, ó Pai, terá uma porção dobrada do teu Santo Espírito, porção dobrada da tua palavra, para que cada crente saia daqui renovado no conhecimento da tua palavra, no conhecimento da tua graça, da tua misericórdia, porque nós nada somos se não confiarmos em ti e esperar em ti. Nós te agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu peço ao Santo Espírito, essa palavra que Deus nos abençoe, sabe? É uma palavra de exortação à confiança. E é interessante tudo já que foi dito aqui, porque quando se fala na palavra confiança, nós nos rendimos de certa forma, porque o que é ter confiança? Se nós olharmos para o lado direito ou esquerdo, nós podemos perguntar se temos confiança nessa pessoa que está sentada à esquerda ou à direita. E é uma das coisas que Deus coloca na nossa vida, que deve ficar bem fixo nas nossas mentes. Para que eu confie em alguém, eu tenho que conviver com esse alguém. Os irmãos concordam? Eu só posso confiar em alguém se eu verdadeiramente vivo com esse alguém, estou andando lado a lado com esse alguém. E o salmista aqui, ele coloca de uma forma bem assim, dinâmica, que nós devemos exortar com confiança, porque o Senhor sempre está conosco. E o Senhor não está simplesmente conosco na hora de momento de festa, de abundância, de alegria, na hora do nascimento de um filho, por exemplo, principalmente depois que ele nasce verdadeiramente. Porque nós sabemos que o filho, para nascer, existe aquele trabalho de parto. E muitas mães aqui sabem o que é isso. Sabem que é peleja e que é dor. Mas essa dor e essa peleja é toda esquecida no momento que você tem seu filho no braço. Amém? Então não é diferente a vida com confiança em Deus. Porque se nós verdadeiramente exortar essa confiança que existe no nosso coração e na nossa mente, principalmente em momentos mais difíceis, não é quando eu estou com a criança no braço, é quando a criança vai nascer. O trabalho de parto até chegar lá é complicado. Eu creio, pelos olhos da fé, que vocês, os irmãos e as irmãs, sabem que eu nunca terei um filho, porque não tenho útero. Fui constituído de forma diferente, assim como eu e os irmãos que aqui estão. Mas nós temos ideia, porque nós já vivemos a experiência de estar com pessoas perto a ter essa situação. Mas a confiança em que você vai ter seu filho nos braços, que você vai amamentá-lo, aquilo ali me conforta, porque você sabe que você vai ter aquela criança ali. E o que Deus nos faz hoje é justamente isso. Nós temos que ter confiança para exaltar o Senhor, porque Ele verdadeiramente está conosco.
Ele está bem próximo de nós. O salmista está tão confiante e seguro da justiça de Deus que ele repete 6 vezes a ideia de só e somente só. Quando ele fala, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Essa frase aqui, não serei muito abalado, vindo de quem veio, que foi Davi, nós imaginamos, por estarmos aqui à tarde, eu estou até observando, graças a Deus, o volume de crentes está aumentando, porque chegamos aqui a um determinado momento que eu disse, quando a igreja não está cheia do ciclo de oração, as coisas estão boas para os crentes. Quando os crentes começam a vir para o ciclo de oração, é porque a coisa está precisando assim demais, fogo, está precisando de buscar mais a Deus. Então parece até que alguns irmãos escutaram, né? Se nós tínhamos meia dúzia de crentes aqui e a igreja está cheia no domingo, cadê os irmãos e as irmãs que estejam trabalhando, que Deus abençoe? Mas quando Deus começa a apertar, aí nós lembramos, só e somente Ele é que está conosco. Aí Ele traz para cá, traz para a vigília, porque nós precisamos da presença dEle. E só Ele nós devemos exaltar, porque para confiarmos, nós temos que aprender a caminhar com Deus. Deus está conosco, Deus está no meio de nós. Deus demonstrou isso claramente. Deus renova o coração de crente, Deus renova a mente de crente, Deus renova a fé de crente, quando verdadeiramente nós sabemos que só e somente Ele é que nos salva. Uma das coisas interessantes que se coloca, e não serei muito abalado. Se nós estivermos no caminho de Cristo, buscando a Deus, nós devemos ter essa certeza que nós seremos abalados, mas que aquilo que está te abalando não vai ser tão forte quanto aquele que está te segurando, aquele que está ao teu lado. E muitas vezes nós esquecemos desse detalhe, porque só e somente Ele é quem devemos ter confiança. Agora, o inimigo e as coisas se levantam de tal forma que nós ficamos muitas vezes com os olhos fechados, a visão fica embaçada. E como é que a visão fica embaçada? Ela fica embaçada de qualquer maneira. Pode ser de uma maneira na minha vida, pode ser de outra maneira na sua vida. Mas o que é que esse embaçamento faz? Quando nós não vemos as coisas direito, o que é que acontece? Nós tropeçamos. E o que o inimigo quer é isso. É causar justamente esse desligamento dessa confiança em Deus. E o que é que ele usa? Tudo. Ele usa tudo e qualquer coisa, até uma filha, um filho, um marido, um esposo, tudo. Um parente, um amigo, um crente, e por que não? Se levanta qualquer sorte de coisa para embaçar essa visão de que só em Deus, somente Ele, nós devemos ter confiança da nossa salvação, nossa. Não vá pensar que a sua salvação depende do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu tio, da sua tia, do seu pastor, do seu evangelista. Não. A sua salvação depende da comunhão e confiança que você tem em Cristo Jesus. Glória a Deus! Só Ele e somente Ele é que nós devemos confiar de todo o coração e de toda a vontade. E não deixando levar por qualquer sorte de coisas que feche a nossa visão. Aqui nesse tempo mesmo aconteceu uma história interessante. A irmã estava lamentando muito por um filho, talvez uma filha, que estava com problema. E eu estava inquieto ali, pedindo a Deus uma palavra de Deus para ela trazer para aquela irmã. E Deus me falou, não tem aquela passagem das 100 ovelhas? Tá? E o pastor deixa as 99 e vai lá buscar a que está perdida. Esse pastor quem é? É eu? É você? O pastor é? Quantas ovelhas estavam guardadas? 99. Uma das coisas que acontece, e que aconteceu na vida da irmã, e graças a Deus não está aqui hoje, que Deus me fez chamar a atenção para que existe 99 ovelhas guardadas e apenas uma saiu do rebanho, saiu do rebanho. Quem é o pastor capaz de buscar
buscar aquela ovelha lá fora? É eu? É quem? Jesus, esse sim, o pastor. Agora, como servo do Senhor, aí ele te coloca como pastor e como pastor. Aí ele te dá uma quantidade de ovelhas. Dessa quantidade de ovelhas, tem muitas ovelhas no pasto. Tu estás sob a visão, tu estás olhando aquelas ovelhas. Uma daquelas ovelhas é pastor. Se você for olhar só para aquela ovelha, o inimigo te seca. E tu vai esquecendo daquelas que estão no pasto. Aquelas que te dão alegria porque faz a vontade do teu pai. Porque ele mesmo disse: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Aí você pode dizer: mas eu sou mãe, eu também sou pai. Eu também sou pai e Deus também é pai. Então Deus pede hoje que nós observamos quantas ovelhas nós temos no pasto e por que você está se concentrando toda a sua energia, me inquietando para chamar a atenção de uma ovelha que está fora. Por que você não ora mais para que ela esteja dentro e fique mais fortalecido? Por que você não dá mais atenção àquelas ovelhas que estão no teu pasto? Porque aquela que está fora, cuido eu. Na hora e no tempo ela vem. Porque só e somente Ele é digno de confiança ao ponto de eu ser um pastor e voltar. E graças a Deus a irmã recebeu essa palavra. Quando ela recebeu a palavra, ela começou a observar que só tinha uma filha. Ela tinha mais filhas. E as filhas e os filhos que estavam próximo dela dava ânimo, dava alegria. Porque não tem coisa melhor do que você ter um filho e uma filha que fala a sua língua, que é essa língua aqui bíblica. Conhece a Deus, confia nele, somente nele confia. Aí você senta com seu neto, senta com seu filho, e você se regocija. Mas irmão, tem um lá fora. Entregue ao pastor e confie nele. O pastor, ele sim vai buscar na hora certa. E graças a Deus a vida dessa irmã mudou. Porque ela começou a dar mais atenção às ovelhas que estavam no pasto e deu um pouquinho de atenção àquela ovelha que estava afastada, porque a atenção verdadeira que tem que dar é o nosso pastor Jesus Cristo. Então entrega e confia. E foi verdadeiramente isso que a irmã fez. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a coisa foi no sopro do Espírito ajeitada. E as irmãs hoje estão a bênção. Pelo menos eu não escutei nenhuma coisa aqui dela em termos de cadê minha ovelha que estava perdida? A ovelha voltou. Amém? Porque nós confiamos. E esse salmo ele força a nós olharmos com os olhos diferentes e confiarmos em Deus. Lá no verso 9 do mesmo capítulo do salmo, diz assim: aos olhos de Deus, prestígio ou posição social não tem peso na balança da justiça. Uma das coisas que nós começamos a ver com os olhos humanos é quando nós queremos fazer distinção das coisas. Por exemplo, o irmão João entra por essas portas, é um doutor em direito. Amém? Receba. O irmão João entra e vai ter mais direito do que aquele irmãozinho ou irmãzinha que não sabe ler. É assim que funciona a coisa de Deus? Não. Então Deus chama a atenção também nesse salmo que nós devemos ver com os olhos da justiça, que Deus é justo. E com justiça nós fortalecemos a nossa confiança em Deus. Porque o que Deus nos exorta é para confiar nele. Nós temos que ter plena confiança nele, acreditando que só ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Jesus acrescenta o reino e a glória nessa lista de coisas que pertencem a Deus. Nós devemos também saber, quando nós estamos na caminhada com Deus, que a glória é dele. Toda a exortação é para ele. E muitas vezes nós, ao pedirmos determinadas coisas, quando nós vemos mesmo aqui em círculo de oração, e os irmãos e irmãs que chegam aqui e clamam ao Senhor por pedidos, e também até alguns irmãos e irmãs que oram, que devem saber e sentir que toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. E por que nós devemos repetir isso várias vezes? Qual é o teu problema?
Não contra mim, não. Eu não tenho poder para resolver. Mas eu sei que aquele que está em mim tem. E a autoridade que ele me deu pode resolver o teu problema. Tu crê nisso? E quando nós verdadeiramente unirmos em oração a esse Deus, tu vai ter a tua graça recebida e atendida por ele. Mas o vaso é simplesmente vaso. Não é só vaso na terra, porque vaso é vaso. É para ser usado por ele. Quando Deus fala, nós nos calamos e escutamos a Deus. E nós não podemos levar daqui de forma alguma o nome de um irmão ou de uma irmã, porque fez uma oração determinada para um irmão ou um irmão, e aquilo ali foi resolvido. A honra não é do irmão nem da irmã. A honra e a glória é só dele, pertence a ele, é de Deus. E muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos e a graça de Deus, porque nós corremos atrás de pregadores e pregadoras, de pessoas que têm a unção de Deus. Aí eu fico perguntando assim a mim mesmo, até esse abençoado que está aí, ele pode erguer a mão dele, fazer uma oração para mim, e dentro desse contexto, se eu tiver alguma enfermidade, ele pode me curar. Vocês creem isso? Porque Deus usa ele. Se ele ter deixado ser usado como vaso, não se exortar, Deus usa ele. Aí você pode dizer, só ele? Não, qualquer irmão e irmã que aqui está. Porque se nós recebermos os dons que Deus nos dá e passarmos esse dom como nós recebemos de graça, porque a confiança é difícil de nós termos, porque a confiança é andar com Deus diariamente, é rezar, é orar 3 vezes ao dia, como Daniel fez, e ter a consciência e a certeza que eu posso entrar na porta do leão e nada vai acontecer comigo, porque não é eu que sou forte, né? A minha força vem do Senhor Jesus. A minha força vem do Senhor Jesus. E muitas vezes nós não entendemos as passagens que nós lemos na palavra para exortarmos e caminharmos com Ele. Porque veja bem, se nós analisarmos o que Cristo passou, quando Ele estava no caminho para ser crucificado, você imagina quantas foi as chicotadas que Cristo levou no caminho, não quero nem voltar mais o texto, no caminho para ser crucificado. Eu creio que foi assim, quando cada chicotada que deram aí, Cristo chorava e dizia, está vendo aí, eu estou apanhando por vocês, tenha pena de mim. Foi assim que aconteceu. Nós, quando nos vem as tormentas do dia a dia, nós começamos a nos apavorar. Nós começamos a perder a visão espiritual, perder os dons espirituais, porque Deus se afasta de frouxos e frossos. Né? Se você não tiver convicção da fé, e não tiver convicção que nós temos verdadeiramente confiança no Deus que nos serve, e não nos serve quando está toda a família reunida, quando eu estou empregado, quando eu estou saciado, não. Deus nos serve, Deus está conosco em todos os momentos, porque Cristo levou aquelas chicotadas. E em cada passada, com aquele peso de cruz, que aquela cruz era para mim e para você, e ele não disse uma palavra, ele apenas confiou e exaltou o nome de Deus. Amém? E nós temos verdadeiramente que sentirmos as nossas chicotadas. Nós temos que cingir o lombo. Aí você pode dizer, mas irmão, eu vou só sofrer nessa vida? Minha vida é só sofrimento? Confia nele. Confia nele. Porque crente, verdadeiramente o crente, ele passa por provas. Paulo diz, existe um espinho na minha carne, e abençoado é aquele espinho na carne de Paulo. E que Deus nos abençoe com o Espírito Santo em cada corpo que aqui esteja, e com a intenção de que nós saibamos passar por todas as situações com Cristo Jesus, confiando e aumentando a nossa confiança nele, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Nada que eu sofrer, nada que você sofrer, vai superar aquilo que Cristo sofreu
por nós. E ele sofreu, mostrou como devemos ter confiança, e confiança plena nele. E infelizmente, irmãos, a sorte de coisas que nós temos no mundo lá fora, e até alguns costumes que trazemos para dentro da igreja, nos afasta dessa confiança plena em Deus, nos afasta da busca em Deus. E essa confiança é individual. É interessante como Deus fala para que nós exortamos, mas de uma forma particular. Você pode e deve ter uma conversa pessoal com Deus, uma intimidade com Deus, e cada um aqui tem. E dentro desse contexto, você vai saber qual o dom que Deus te deu. E dentro desse contexto do dom que Deus te deu, tu vai usar para a sociedade, para a comunidade. Já tem dito isso aqui, é ótimo. Algumas pessoas já disseram assim: você é cheio porque você vai para o ciclo de oração. Eu sou um vaso de barro, rachado, e peço a Deus que Ele me quebre todo dia. Porque todo dia eu entrar por essas portas como um novo convertido, eu estarei perto e confiante, nessa confiança que nós devemos ter que Deus está conosco. Nós devemos estar firmes na certeza que nós não somos superior ao nosso Senhor, nós somos servos. E como servos ungidos, nós temos que servir. E servir a quem? Quando Deus te enche, para que lado tu te volta? Quando tu está cheio da glória, cheio da bênção, cheio do Espírito, o que é que tu primeiro precisa abençoar? É os teus? Então Deus está dizendo que está errado. Porque quando Deus te enche, é para a obra, e a obra de Deus é ampla. Ele não faz exceção nem de pessoas. No certo sexta-feira, no ciclo de oração, eu escutei a irmã agradecendo a bênção de ter um filho, e eu vi a bênção na mão dela. Aí você pode dizer: isso é natural, irmão, já vi várias vezes. Irmã agradeceu uma bênção de uma criancinha. O que foi sobrenatural para mim até aumentar foi que aquela não era uma crente. Ela não era crente. Foi lá no ciclo de oração e agradeceu a Deus, porque lá, naquele ciclo de oração, ela tinha uma peleja de 14 anos, há muito tempo na vida, não conseguia. A vizinha crente convidou ela para a igreja. Ela chega lá, levanta-se um vaso de honra, de barro como eu e você, e profetiza na vida daquela irmã, daquela pessoa, e aquela pessoa tem um filho. E aquela pessoa volta para agradecer ao Deus que eu e você serve, mas que ela não faz parte desse reino que nós seguimos. Como é que nós explicamos isso? A explicação é: eu sou barro, eu não sou o Senhor, eu sou usado por Ele, eu sou servo dele. E quando servo, eu não posso fazer acepção de pessoa, porque o irmão não entra de paletó e gravata, é um advogado dentro da minha igreja, ele vai ter mais honra do que aquele que não sabe ler. Deus não quer isso. Quando eu estou cheio de Espírito, recebo a bênção de irmão, não é meu irmão de sangue, eu vou lá e profetizo para o irmão. É assim que funciona? No reino de Deus, não. Deus te dá a bênção para tu repartir a bênção para o povo dele. Porque o particular que Deus falou aqui, aquele particular que você deve ter com Deus, só você e Deus sabe. Então aquela mulher que foi agraciada por Deus, porque primeiro teve um vaso e profetizou do filho dela, e depois ela voltou para agradecer. Quem sou eu e quem somos nós para julgar a vida daquela mulher perante o Senhor, fora daquela igreja, no seio do seu lar, dentro do seu quarto? O que foi que aquela mulher conversou com Deus, que Deus teve ouvido a ela? Quantas vezes ela falou com Deus? E nós sabemos que verdadeiramente, quando nós precisamos mais de Deus, é que nós estamos mais em contato com Ele. Mas como verdadeiros cristãos que somos, essa confiança é fortalecer no conhecimento da graça de Deus, da palavra de Deus. Para finalizar, abençoados, o verso 11: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras.
que nós possamos ser obreiros e ovelhas na obra do Senhor, na casa do Senhor, atento a confiarmos mais no Senhor. Não perca de vista a necessidade de buscar esse andar com o Senhor em todo o tempo, 24 horas por dia, porque aí você vai conhecer a Deus e Deus vai conhecer você. Deus conhecendo você e você conhecendo a Deus, Ele vai saber quais são as suas necessidades, porque as minhas Ele conhece. Porque, irmãos, só Ele sabe os meus dias como sacerdote, e eu dou graça a Ele. Como já foi dito aqui, pedradas, apontamentos, tudo vai acontecer, porque você escolheu seguir a Deus. Cristo seguiu calado, foi chicoteado e calado, porque toda honra e toda glória era para Ele. Aquele peso era meu e seu, e hoje quem sou eu, quem somos nós, para não aguentar tanto assim? E Deus sabe muito bem, se Ele nos der algo, nós podemos, algo muito grande, nós podemos sair para essas portas e não voltar. Então Ele dá aquilo que você precisa para você estar justamente aqui assim, no joelho aos pés dele, render graças a Ele. E observe que em nenhum momento eu usei uma palavra aqui: pecado. Não interessa para Deus. Quando tu aceitas Jesus, Ele perdoa todas as tuas falhas. E há uma inquietação na igreja, quando qualquer irmão ou irmã está com algum problema, para nós apontar, está em pecado. Irmãos e irmãs, se nós aprendemos a caminhar com Deus, nós não vamos fazer julgamentos dos irmãos. Amém? Nós podemos fazer julgamento de coisas pequenas. Amém, irmão? Coisas pequenas. Tem coisas que nós não podemos colocar o dedo. Nós podemos colocar a língua, mas é para orar, agradecer a Deus, pedir graça e força pelaquela irmã, pelo aquele irmão, porque sabemos que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo, aquele que está sempre presente nas nossas vidas e nas nossas dificuldades. Eu agradeço a Deus a oportunidade de Jesus que continue orando pelo irmão Valdec. Deus sabe de todas as coisas. Agora, a melhor coisa é sofrer calado e caminhar em Cristo, com Cristo. Eu estava, a semana passada, agradeci aqui uma bênção, uma cura que o Senhor fez. Agradeci também mais um ano que estou na escala oficial da nossa igreja. E a cura, depois que eu vim parar para pensar, eu estava possivelmente com uma infecção na próstata, possivelmente um câncer, há 6 meses atrás. E eu fiquei caladinho. Calado. Ore por mim, Deus sabe de tudo. Ore por mim, Deus sabe de tudo. Terça-feira passada, Deus sabe de tudo e fez a cirurgia, porque os santos e santas que aqui tem, canela de fogo, eu sei que na casa de vocês é a mesma coisa. Vocês oram, buscam o Senhor. Agora, busque mais o Senhor, que faça mais ou menos. Tem um programa de televisão que faz assim: pega a mãe de uma casa, bota a mãe na outra. Vocês já viram esse programa? Troca de família é uma bênção. É uma bênção, porque nós pensamos que a nossa família não presta, né? Precisa consertar. Aí a gente for, eles fazem a troca de família. E Deus está mostrando aqui o seguinte: esqueça os seus problemas. Pega uma amiga de banco assim, irmã, vamos fazer uma semana de troca de problemas. Tu ora pela minha família, que eu oro pela tua. Para você ver como as coisas vão ficar leves. Porque é isso que Deus quer. Quando nós detectamos mais algumas coisas pequenas, que tira da presença de Deus, tira e afasta a confiança. Então creia, irmão, só e somente Deus é que nos salva e nos liberta. Amém? Eu agradeço a Deus por completar. Quando você espera, recebi. Não nos conforme com essa era, por isso espera, em Deus espera. Amém. Na igreja hoje, nós vamos encerrar, né?
e na sabedoria de Deus, a sua paciência. Quem você vai ter com a terça-feira, isso que você falou, Deus não me fez isso. Amém? Mas temos Deus, quem é que está na quarta-feira? Estava assim, não foi? Não é que estava não? Vovó estava não. Estava? Mas é bom que fique um pouquinho. Eu vou ficar um pouquinho também.